A monocliose infecciosa é uma doença geralmente benigna, causada por um vírus e é vulgarmente conhecida por doença do beijo. A transmissão do vírus dá-se através do contacto íntimo com as secreções corporais, como por exemplo a saliva. Esta doença não tem sintomas, mas pode ser semelhante a uma gripe ou uma amigdalite. Tema para conversarmos agora com a doutora Eduarda Comenda, médica especialista em medicina interna. Eu já expliquei mais ou menos aqui o que é a monocliose, mas do ponto de vista médico, explique-nos melhor como é e porquê que se chama a doença do beijo. Bom, chama-se a doença do beijo porque se transmite por partículas presentes na saliva, não é? E depois também porque é uma doença que se transmite muito na adolescência e, portanto, está relacionada com o beijo. Pronto. Digamos que são os jovens os que sofrem mais. É uma doença que se transmite muito na infância até aos 5 anos, depois tem outra vez um pico de transmissão na adolescência. E porque as crianças até essa idade também têm uma tendência... partilham muitos objetos e digamos que até aos 5 anos cerca de 50% das crianças já tiveram contacto com o vírus. O vírus da mononucleose, que é um vírus da família dos vírus herpes, que se chama vírus de Epstein-Barr. Mas fala dessas crianças, porque é que são elas... É a maior porcentagem, é de facto... Nessa altura, até aos 5 anos, há uma grande transmissão do vírus, porque as crianças, em conjunto umas com as outras, também partilham muito os seus objetos e, portanto, e levam tudo à boca também, sim, não é? Sim. Porque nós associamos, quando é doença do beijo, começamos a pensar logo... É verdade, mas pronto. Em todos nós adultos. Copos, pratos, talheres, objetos que usam até para mordiscar, depois acabam por transmitir o vírus. Sim. E o que é exatamente a monocliose? A mononucleose é uma doença viral, não é transmitida por este vírus da família dos herpes. É uma doença que se caracteriza por febre alta, como qualquer virose, não é? Uma febre alta. Também dores de garganta. Estas dores de garganta têm a ver com a inflamação das amígdalas e também da faringe. Portanto, há uma faringite e uma amigdalite. E pode dar também adenopatias. São aqueles gânglios, aqueles nódulozinhos debaixo da pele que às vezes também notamos quando temos febre. Tipicamente é este o quadro. É claro que há um cansaço também muito pronunciado, sobretudo quando a doença surge nos adultos. É relativamente raro a partir dos 30 anos de idade, mas temos tido alguns casos e pode dar um cansaço extremo, pode dar também um quadro de hepatite e muitas vezes com recuperação. Como, por exemplo, herpes, porque as pessoas que têm herpes, de vez em quando ele manifesta-se. Exatamente, é verdade. É uma doença em que o vírus também fica, digamos assim, connosco, não é? Guardado nas nossas células, mas é raríssimo Pois dos 30, como disse, ele manifestar-se é difícil. É uma doença que não tende a evoluir para a cronicidade e, portanto, tem-se uma vez e, regra geral, não temos novamente. Com anticorpos. É isso, exatamente. E não tem quaisquer consequências? A pessoa Pode não ter. tem... Regra geral, não. Muitas vezes esta infecção do Epstein-Barr é uma infecção que não tem sintomas, na maior parte das vezes, não tem qualquer sintoma. Pode ter estes que eu referi e, regra geral, é um quadro autolimitado. Portanto, 2, 3 semanas de recuperação e, às vezes, ainda com algum cansaço que persiste, mas, regra geral, não deixa sequelas. É muito raro deixar sequelas. E também é uma doença quase sem sintomas. A que é que nós devemos estar atentos? Aquilo que disse, pronto, em relação ao facto de ser uma doença assintomática, muitas vezes nas crianças pequenas nós nem damos por ela, porque não têm sintomas e, portanto, eles acabam por transmitir entre si, mas nos jovens adolescentes normalmente dá febre, dá os tais gânglios, pode dar tosse, dá cansaço e dá esta dificuldade a engolir e dor a engolir e, portanto, nesse caso, e também se surgir uma coloração amarela da pele e das mucosas, com uma urina muito escura, alterações do comportamento, poderemos estar perante um quadro de mononucleose. Estes sintomas que eu falei agora, últimos, são os mais raros, mas também podem acontecer e devemos estar alerta para eles. E como é que se trata a monocliose? A mononucleose trata-se com tratamento sintomático, como qualquer virose. Portanto, aquilo que nós pretendemos é diminuir a febre e, portanto, fazemos os antipiréticos e, no fundo, com uma boa hidratação, uma boa alimentação e, sobretudo, com o tratamento dos sintomas, tentar ultrapassar esta fase sintomática da doença. Tem aumentado o número de casos onde é que a monocliose prevalece?
a nível do país? É assim, não sendo uma doença de declaração obrigatória, eu não lhe consigo dar dados, números sobre a prevalência da doença aqui em Portugal. Posso lhe dizer que ultimamente temos tido alguns casos, têm surgido alguns casos de mononucleose nos últimos 2 meses, um pouco mais numerosos. Estou a falar dos adultos, porque eu sou internista, não vejo crianças, claro. mas têm-nos surgido alguns casos. E sabes porquê? São surtos que vão surgindo nesta altura do ano, por vezes pode acontecer, efetivamente, na verdade, alguns casos de amigdalite que depois vimos a diagnosticar a mononucleose e temos 2 ou 3 casos que já nos apareceram também este ano de hepatite ao vírus de Epstein-Barr. Na sequência da mononucleose. Exatamente. Muito obrigada, doutora Eduarda Comenda, por ter estado connosco. Obrigada, eu. Obrigada.